Tudo bom, pessoal? Vamos falar da aprendizagem significativa, que é uma das teorias de aprendizagem mais utilizadas atualmente. Ela é do médico David Ausubel. Vamos trazer um exemplo em matemática, né? Nossa área mais de pesquisa, de trabalho. Bom, nossa explicação vai ser baseada nesse mapa conceitual, que é um dos instrumentos, inclusive, para termos um ensino mais significativo, que propicie uma aprendizagem significativa. Então esse mapa é do Marco Antônio Moreira, nesse trabalho que está em destaque. Nós vamos tratar, aqui ele está ampliado, desse tema central, né? A aprendizagem significativa, as suas formas, né? O que é necessário, o que ela resulta, os processos necessários para que ela ocorra. A aprendizagem significativa, ou teoria de assimilação de David Ausubel, é uma teoria cognitivista e procura explicar os mecanismos internos que ocorrem na mente humana com relação à aprendizagem e à estruturação do conhecimento. Então, cognitivista está ligado à estruturação do conhecimento, né? A cognição significa a função da inteligência ao adquirir um conhecimento. A estrutura cognitiva é a organização e integração dos conteúdos e ideias em uma área reservada do conhecimento, resultando na aprendizagem. Além disso, são temas de uma psicologia específica da educação, a psicologia cognitiva, que trata do modo como as pessoas percebem, aprendem, recordam e pensam sobre a informação. Bem, existe também uma aprendizagem, a mecânica, de memorização. Então, o novo conhecimento é armazenado de maneira arbitrária e literal na mente do indivíduo, sem muito significado. Então, eu trouxe um exemplo aqui da matemática, o algoritmo da soma, a ideia do vai 1. Se não houver uma boa explicação em relação ao valor posicional do algoritmo, essa soma aqui, em que você tem na casa das unidades, 4 mais 8, 12, é necessário que vá 1, mas o que é esse 1? Esse 1 é a dezena, já que essa primeira casa, temos o valor posicional das unidades. E aqui, esse 1 seria uma dezena, já que você extrapolou, você tem uma dezena mais 2 unidades. Então, mantém as 2 unidades e vai uma. Essa explicação, se eu aprendo apenas o algoritmo, sem uma explicação adequada, apenas que acima de 10 você vai 1, você pode ir vai 2, que é improvável, mas você tem aí um mecanismo mecânico de aprendizagem, que não é descartado pela aprendizagem significativa, mas ela fica mais no campo da memorização. Então, o valor posicional vai ser muito importante para compreender aquele mecanismo de soma, que é o algoritmo. Lembrando que é muito melhor também você trazer um problema para gerar uma aprendizagem em relação àqueles 2 números, não apenas o arme e efetue. Não significa que esse tipo de conhecimento seja armazenado em um vácuo cognitivo, mas sim que ele não interage significativamente com as estruturas cognitivas pré-existentes. Então, você pode tornar aquele algoritmo apenas como uma aprendizagem mecânica, que não seria nada bom para o aprendiz, para o estudante, para o aluno. Bom, a teoria de aprendizagem significativa de Ausubel, como representante cognitivo, tem a sua linha de pensamento a preocupação com o processo de compreensão, armazenamento, transformação e uso da informação envolvida na cognição, e com isso busca identificar padrões estruturados. Então, a ideia de Ausubel é a ideia da cognição, buscar identificar padrões para que haja aprendizagem. E essa ideia, né, é necessário que o aprendiz traga um conhecimento prévio, que ele chama de subsensores. Então, é um processo em que a nova informação se relaciona com alguma característica importante da estrutura de conhecimento desse indivíduo, denominados por Ausubel por conhecimentos subsensores. Então, eu trago aqui novamente o diagrama, ou melhor, o mapa conceitual, e está aqui a ideia dos subsensores.
precisa para a aprendizagem significativa depende dos subsensores, que podem ser originados, inclusive, com aprendizagem mecânica. E para que haja a ocorrência dessa aprendizagem, né, é necessário que o conhecimento proposto tenha significado potencial para o aprendiz em relação à sua estrutura de conhecimento. Então, o que você propõe traga um significado. Se eu tenho aquele algoritmo apenas de forma mecânica, eu posso transpor, né, para ganhar um significado, ganhar uma aprendizagem significativa, trazendo a ideia do valor posicional, do sistema de numeração decimal, ou até trazendo alguma situação problema. E também o aprendiz deve demonstrar disposição para a aprendizagem. É isso que traz aqui o nosso mapa conceitual de Moreira. Ele tem que ter a predisposição para aprender. E os subsensores são os dois itens que a gente comentou agora. Bem, agora vamos falar dos tipos de aprendizagem. Voltando aqui, nós temos algumas formas: a subordinada, a combinatória e a superordenada. Bom, na subordinada ocorre quando a nova informação encontra subsensores na estrutura cognitiva do aprendiz, formando assim um significado, caracterizando a relação de subordinação entre a nova informação e o subsensor. Uma ideia hierárquica, né? Uma ideia de subordinação. Então, você tem um conhecimento base e você avança. Inclusive, essa ideia do subsensor está ligado ao que os professores de matemática falam de aquele aluno não tem base. Então, ele tem um pouco conhecimento prévio. Então, isso dificulta muito ele avançar no conhecimento seguinte, né, montando a estrutura cognitiva. Então, eu trouxe aqui esse exemplo, e a figura traz a aprendizagem subordinada, mas ela leva a um resultado que é a diferenciação progressiva. Então, esse princípio estabelece que a aprendizagem significativa é um processo contínuo, no qual os novos conceitos adquirem maior significado à medida que são alcançadas novas relações. Então, é uma ideia muito particular da teoria, né, que avalia a diferenciação progressiva como em dois aspectos, né, um aspecto derivativo, quando a nova informação é compreendida com apoio ao subsensor, e uma característica correlativa, então em destaque, derivativa e correlativa, caracterizando a nova informação como uma extensão, né, inclusive como algo comum, uma modificação do subsensor. Conhecimento que se houve uma alteração daquele subsensor, daquele conhecimento prévio, avançando o significado do conhecimento. Então, por isso que nós temos aqui a aprendizagem subordinada, levando a diferenciação progressiva como um processo, né, para um novo conhecimento de forma significativa, né? E aqui temos a superordenada. Ela relaciona diferentes conceitos, fazendo ligações entre eles para, enfim, buscar semelhanças para a elaboração de conceitos que subordinem os conceitos anteriores que lhe deram origem, né? Então, ele vai buscar aí a semelhança entre os conceitos ou as diferenças, buscando esses padrões. Então, nós temos aqui a superordenada, que leva a uma reconciliação integrativa, que é um processo da dinâmica da estrutura cognitiva simultânea ao da diferenciação progressiva, que consiste em eliminar diferenças aparentes, resolver inconsistências, integrar significados, né, unir significados, fazendo assim as superordenações. Então, a superordenação é transformando o conhecimento de forma bem progressiva, né? Bom, é isso aqui, esse lado direito do nosso mapa, também levando a esse processo que leva a um novo conhecimento que resulta na aprendizagem significativa. Então, o mapa está bem fechado aqui. A gente vai ver aqui alguns conceitos que ficaram faltando, como os organizadores prévios. Bom, no caso dos organizadores prévios, quando o aprendiz não tem uma estrutura cognitiva, os subsensores adequados ou são insuficientes, há uma proposta para facilitar a estrutura cognitiva, que busca se ancorar, né, um termo muito utilizado na aprendizagem significativa, ancorar no conhecimento novo. Então, é necessário os organizadores prévios, né, você fazer uma lista de resumo,
ou fazer uma lista de revisão, melhor dizendo, que antecede a introdução, né? Que sejam materiais complementares. E aí nós temos aqui, ó, você tem os subsensores, né? E precisa de algo para facilitar essa interação e o avanço em relação ao conhecimento. Você pode ter atividades com organizadores prévios, lista de revisão, textos, vídeos que deem aporte para que haja esse avanço na aprendizagem. E fechando aqui a parte do mapa, nós temos, praticamente fechando, né, a combinatória, que não irá relacionar o conhecimento com algum subsensor, mas com um conhecimento mais amplo. Depende de vários conhecimentos que já existem na estrutura cognitiva do indivíduo, mas não subordinará nem o superordenará. Por isso que nós temos aqui, né, ele isolado, né? Ele não utiliza nenhum dos processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Ele está aqui isolado como uma forma combinatória de aprender. Bom, eu trouxe aqui, no caso da matemática, a ideia de funções, né? Então, funções, no caso, a função exponencial, né? É uma função que trabalha, está aqui, né? Ela é crescente, decrescente. É uma função matemática, né? Que relaciona as duas variáveis. Mas o que eu quero trazer aqui como ideia de subsensor, ou ideias âncoras, né? A ideia é a potenciação. Então, quando você vai ensinar as funções exponenciais, que trabalham muito com termos no expoente, você está trabalhando com potências. Então, a ideia é sempre revisar o conceito de potenciação, a teoria envolvida potenciação. Inclusive, a gente pode também trazer as ideias de radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Bom, e assim a gente está praticamente fechando, ó. Fechamos aqui esse mapa conceitual com essas ideias, né? Aprendizagem subordinada, combinatória, superordenada. Superordenada leva a um processo de reintegração, reconciliação integrativa, e a subordinada de diferenciação progressiva, tudo isso na busca de uma aprendizagem significativa. Eu trouxe aqui mais um mapa bem reduzido, uma fração de mapa, que está nesse trabalho do Marco Antônio também, Moreira, porque aqui a gente usa mais a palavra ancoragem ligada à aprendizagem subordinada. E na palavra reorganização, utilizada a ideia da superordenação. Então eu quis trazer esse pequeno mapa da teoria da aprendizagem significativa, lembrando que ele traz aqui novos significados, depende da aprendizagem subordinada, da superordenada, e todas são ligadas, né, inclusive o subsensor, que está aqui ao centro, a uma estrutura cognitiva que está sendo construída. Então eu sugiro que vocês busquem esses artigos na internet, estão aqui nas nossas referências, para se aprofundar mais. Um abraço, até a próxima.